E estamos aqui para mais um devocional, mais uma live com a palavra de Deus. Glória a Deus. Já aqui na minha terrinha, aqui eu moro agora, já aqui no centro-oeste, né? E hoje a gente vai estar falando sobre compartilhe sua fé. Você gosta de ouvir uma palavra de Deus? Palavra poderosa, então fica aí. Mas ela não vai partir de mim, ela parte da palavra de Deus, da Bíblia e também desse devocional aqui maravilhoso que eu uso. E quem quiser o link pode me pedir no privado que eu mando da onde compra, tá? É baratinho, acho que é R$18, se eu não me engano. Mas é bem bacana, eu tenho usado ele já tem, acho que 2 ou 3 anos. Que eu tenho usado Não, tem 2 anos só. Ano passado e esse ano. E é muito bacana, né? Às vezes a gente precisa de algo para engajar os nossos estudos da palavra. Então fique aí, sejam bem-vindos. Todos vocês. Maria, Borges, Maisé, Severina, de Jesus, como eu, sejam bem-vindos. Maria Borges. Sejam bem-vindos, tá? Hoje o texto é compartilhe sua fé e a gente vai ler Atos 16, do 1 ao 10. Se você busca por conteúdos, né, de devocionais, de palavra de Deus, se você tem buscado uma resposta, se você está precisando, né, de um socorro, de uma direção, fica aí. É rapidinho, não é demorado, não vou pedir pix de ninguém, não tem nada dessas coisas não, tá? É só o compartilhamento do meu devocional diário, né? Hoje foi um dia muito corrido, eu acabei de chegar aqui na minha região de viagem do Rio de Janeiro e tem muitas coisas para colocar no lugar, né? 2 filhos pequenos, marido e tal. Então, hoje foi um dia bem corrido também. Alguns agendamentos médicos que tinha sido agendado, que teve que adiar, e aí eu fui resolver. Então, enfim, graças a Deus, sosseguei agora, e agora com qualidade de tempo, irei fazer meu devocional e compartilhar com vocês, como todos os dias da semana, né? Então, compartilhe sua fé. Atos 16, do 1 ao 10 diz: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Olha que palavra. Seja bem-vinda, Maria Ferreira. Seja bem-vinda, Maria Alverne. Gislene, seja bem-vinda.
compartilhe sua fé. O destaque é que o versículo 9, venham para a Macedônia e ajude-nos. Veja que interessante, né? Quantos de nós temos depoimentos de sonhos que tivemos que eram revelações da parte de Deus, né? E hoje a gente vê aqui nesse texto que foi escrito há tantos anos atrás, falando, né, que Paulo sonhou com um homem, dizendo exatamente isso: venham para a Macedônia e ajude-nos. E ele entendeu, diz aqui o texto, que logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Então, Paulo teve de noite uma visão em que apresentava. Então, ele não sonhou, desculpa, ele teve uma visão. Hoje, meu marido testemunhava uma visão que ele teve 2 anos antes da gente ter o nosso primeiro filho. E ele toda vez se emociona muito. Por quê? Eu não consegui engravidar, eu estava fazendo tratamento, e ele se viu com uma criança nos braços, por volta de 6, 7 meses, um menino gordinho, que sorria para ele e um tantinho assim, careca, sabe quando tá perdendo o cabelo? Pois passaram-se 2 anos e meu filho nasceu em dezembro de 2009. Em meados de 2010, eu viajei, né? Minha sogra me convidou para vir a Brasília. Nós morávamos no Rio e eu viajei. E ele estava segurando o Ezequiel já nos braços, por volta de 7, 8 meses de nascido. E quando ele olhou para o Ezequiel, que o Ezequiel sorriu para ele, Deus trouxe à memória aquela visão que ele teve. Porque naquele presente momento, quando tivemos a visão, quando ele teve a visão, os nossos líderes, os pastores, falaram que aquela visão era ministério, né? Que sonhar com crianças, que ver criança, que é ministério, que não sei o quê. E, na verdade, foi uma visão que ele fica muito impressionado, porque Deus fez ele ver o futuro. 2 anos antes ele viu o nosso filho, né? Isso é muito forte, é muito bacana. Toda vez que ele conta esse testemunho, ele chora, que só ele mesmo. Mas o texto aqui vai dizer o seguinte: em 1701, a Igreja Anglicana fundou a Sociedade para a Propagação do Evangelho, visando enviar missionários ao redor do mundo. O lema escolhido foi Transiens adiuva nos, venha e ajude-nos, em latim. Este é o chamado dos embaixadores do Evangelho desde o primeiro século. À medida que os seguidores de Jesus levavam a mensagem de seu amor e perdão a um mundo desesperadamente carente dessa mensagem. A frase venha e ajuda-nos vem da súplica da Macedônia, descrita em Atos 16. Paulo e seus companheiros chegaram a Troade, na costa oeste da Ásia Menor, atual Turquia. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajuda-nos. Ao ter recebido essa visão, Paulo e seus companheiros partiram de imediato para a Macedônia, compreendendo a importância vital daquele chamado. Nem todos são chamados a atravessar os mares, mas podemos apoiar os que são chamados por Deus com as nossas orações e ofertas financeiras. E todos nós podemos espalhar as boas novas de Jesus a alguém, seja com quem trabalha na mesma sala, do outro lado da rua ou em nossa comunidade. Oremos para que nosso bom Deus permita-nos oferecer às pessoas a maior ajuda possível, a chance de receber perdão pelo nome de Jesus.
É muito interessante isso, porque ontem aqui foi o culto de missões. Meu esposo estava trabalhando, não poderia estar. A gente pegou esse desafio de estar como a liderança de missões na nossa congregação aqui. E eu tinha acabado de chegar de viagem, cheguei do sábado à noite, direcionei o culto e eu falei disso porque nós estamos na nossa igreja, o Brasil para Cristo. Nós estamos orando, né, por alguns países, Senegal, algumas nações, né? Senegal, Burkina, outros lugares. E já existem projetos de missões que são feitos através de contribuições dos membros da igreja, que tem lugares lá que tem já 4 escolas primárias, que já tem 10 poços artesianos levando água, que já tem 5 igrejas, que já tem 9 pastores, que já tem curso de teologia para as pessoas poderem ter embasamento para ganhar aquele povo, né? E agora estão pedindo oração para a gente orar por esses projetos estarem chegando lá em Senegal, que é um país 90% islâmico, né? Então, o que eu vejo assim que o Espírito é o mesmo, porque aí chega agora, na segunda-feira, à noite, eu vou ler esse devocional e está falando o quê? De missões, da gente ir, da gente escutar a voz de Deus e ir fazer aquilo que o Senhor nos pede. E às vezes a gente pensa, eu falava isso ontem, que fazer missões é um problema das pessoas que estão lá naqueles países, entendeu? Ou que só dá para fazer missões se a gente for para fora do Brasil. Não. A sua primeira missão é dentro da sua casa. O seu primeiro projeto missionário é dentro do seu lar. E ao seu derredor, você faz missões o tempo inteiro. Se você prega a palavra de Deus, se você reflete em espelho Cristo para as pessoas, você já está fazendo missão. E aí a pergunta é, qual é a minha e a sua missão? Né? O que Deus espera de nós? Então, alguns realmente vão ser chamados a abrir mão de tudo e ir para a África, ir para o Oriente Médio, ir para qualquer lugar. E a gente pode ter o chamado de dar suporte a essas pessoas também. E fazer a missão aqui perto de casa, o nosso conforto, podendo dormir na nossa cama, não sendo perseguido, né? E aí ontem eu estava falando, gente, o que é? Às vezes a gente abençoar um projeto desse com R$1, R$2, R$3, que seja, 10. Quando nós largamos tudo por ordem de Deus e viemos morar aqui no interior do Goiás, eu segurei o máximo, né, com seguro-desemprego e tudo, antes que Deus não me permitiu também estar trabalhando, Ele está tratando coisas aqui, e só meu marido poderia trabalhar, e ele começou a trabalhar agora, dia 1º de março. Então, só vai receber o primeiro pagamento para a glória de Deus, aleluia, em abril. E então, eu fiquei sem poder abençoava um projeto lá na África, do pastor Giovanni, né? O Povo da Fé, que é um projeto que eles mostram o tempo inteiro tudo que eles fazem. E eu fiquei muito triste de não poder ajudar, mas Deus sabe do meu coração, né? E agora estou eu à frente de missões aqui na nossa igreja aqui, que é a filial, né, da cidade, porque a gente mora mais aqui pro interior. E podendo, né, estimular as pessoas, esclarecer para as pessoas a importância que às vezes R$1 que você doa é a alimentação de um dia de uma criança lá. E o projeto é extenso. Então,
Esse texto hoje veio muito a calhar. Eu estou impressionada, porque é compartilhar a sua fé que você está cumprindo a missão. É compartilhando a sua fé. O que Deus já fez na sua vida? Você tem motivos para agradecer esse início de semana? Por você estar respirando, por você ter resolvido muitas coisas hoje. Você pode agradecer, você pode contar o seu depoimento, seu testemunho de coisas que Deus tem feito na sua vida. Há uns dias atrás aí eu lancei um desafio. Ao invés da gente tacar o pau no reino de Deus e da gente ainda querer comentar quando a gente vê as coisas erradas, que existe mesmo. Não é só no mundo evangélico, não, é em todas as religiões existem o joio e o trigo. Só que quem não ajunta, espalha. E se não é para edificar o reino, por que a gente vai compactuar em destruir? Né? Então, eu tinha feito um desafio. Gente, se vocês forem gravar live, se vocês forem fazer comentários, façam dos testemunhos daquilo que Deus já fez na sua vida, sabe? Hoje em dia está muito em falta as pessoas testemunharem, as pessoas recebem as bênçãos e não contam. Não perdem a oportunidade na igreja para poder contar aquilo que Deus tem feito em suas vidas, para avivar, para poder estimular as pessoas a continuarem crendo e receber aquilo que Deus tem para elas. E isso é a mais pura verdade. Nós precisamos abrir mais as nossas bocas nas redes sociais, falando das maravilhas que Deus tem feito e fez e fará na nossa vida. E a pergunta é: aonde Deus está lhe chamando para compartilhar a sua fé? Como Ele pode capacitá-lo a fazer isso hoje? Eu costumo falar, irmão, que o pouquinho que você sabe da Bíblia é o suficiente para alguém que não sabe nada. Que muitas vezes conhece a Bíblia só de deixar aberto em cima da prateleira. No Salmo 91. Mas o pouco de experiência que você tem é o suficiente para levar alguém aos caminhos de Cristo. Porque quando a gente está no primeiro amor e a gente é recém-convertido, a gente tem tanta ousadia e a gente não sabe bolufas de nada. É só o que a gente já ouviu ou o que a gente leu, uma coisinha ou outra. E a gente ganha tantas pessoas. E a gente fala com tanta intrepidez e ousadia porque a gente está apaixonado e a gente está vivenciando tanto de Deus. E por quê? Por que temos que nos dispersar, nos distrair com as coisas deste mundo, de tal maneira que a gente não lembre nem de falar para as pessoas as maravilhas que Deus fez na nossa vida? Temos que ser gratos. Gratos por respirar, gratos por estarmos aqui, gratos pelos nossos filhos, gratos pelos nossos cônjuges, gratos. Se tá ruim, irmão, deixa eu falar. A mídia e o que mostra é tudo ilusão. Se você quer recomeçar a sua vida, recomeça com seu marido. Recomeça tudo de novo. Porque, dá trabalho conhecer outra pessoa, a não ser que você esteja sofrendo abuso emocional, físico, essas coisas. Jamais. Aí você tem que procurar as medidas cabíveis. Eu jamais vou ser a favor desse tipo de coisa. Mas é melhor recomeçar com a mulher ou com o homem da sua mocidade, como diz a palavra. Porque a gente precisa melhorar. Eu preciso, meu marido precisa, e a gente está em constante reajuste. Por isso vamos fazer 21 anos de casada. É pouco. Mas para os dias de hoje é muito, né? Tendo em vista que pessoas casam e descasam 3 meses depois. Então, é debaixo de muita entendimento de propósito, de muita direção de Deus, de muita paciência.
de muita renúncia, entrega e muita, mas muita conversa. Mas Deus precisa ser o centro. Deus precisa ser o centro, né? Então, é aquilo que eu falei no início. A nossa primeira missão é dentro de casa. Então, vamos nos preparar para orar. Você tem algum pedido de oração? Oi, Luísa, seja bem-vinda. Daniel, Luciane, seja bem-vindo. Se vocês tiverem algum pedido de oração, escreve aí no chat rapidinho. Porque não vou pedir dinheiro não, gente. E nem tenho poder não, tá? Eu só vou clamar ao Pai. Vamos clamar juntos aqui. Vocês pelas minhas causas e eu pela de vocês, tá bom? Se você tiver algum pedido de oração específico, causa na justiça, no relacionamento, tá precisando de uma direção de Deus, na saúde física, emocional, sentimental, né? Saúde espiritual, coloca aí o seu pedido. Eu vou orar e quando eu orar eu fecho os olhos e aí eu não vejo mais pedido, eu só vou ver quando eu finalizar a live, tá bom? E aí eu vou ver os pedidos que escreveram depois que eu fechei meus olhinhos, né? Margarete, seja bem-vinda, Margarete, saudade. Então, eu vou orar, hein? Ninguém tem pedido, não vou orar. Depois, só no final da live que eu vou ver. Se quiser escrever também lá no privado, às vezes a pessoa não quer se expor, né? Pode escrever lá no privado, lá, que eu oro, tá bom? Depois te dou uma resposta assim, tipo, eu orei, eu vi e tal, não sei o que, tá? Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, meu Deus, para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito, Pai amado. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Nos cobre com Teu sangue, Deus. Entra nos lares aqui representados, Senhor, pessoas que entraram nessa live nem que por um segundo. Vai de encontro às suas vidas, Senhor, para que possam ter mais sede de Ti. Vai de encontro aos lares, trazendo a paz que excede todo entendimento, a comunhão, a unidade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ó Deus, as lutas familiares, Senhor, o Senhor é o Deus da família. Ó Deus, em nome de Jesus, toma as causas na justiça. Toma, Senhor, as resoluções de problemas, Senhor, que precisam resolver amanhã. Ó Deus, em nome de Jesus, traz as provisões necessárias, porque só Tu conhece. Ó Deus, em nome de Jesus, eu venho clamar a Ti, Senhor, pelos casamentos, pelos relacionamentos entre pais e filhos. Ó Deus, vai entrando com providência, vai tomando a vida espiritual, direção, Senhor, ao Teu povo. Tira toda a cegueira espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, a sua humilde serva, Senhor, te pede, Senhor, e clama por essas vidas, por aqueles que têm passado pelo vale da enfermidade, seja física, emocional ou espiritual. Traz o seu bálsamo de cura nessa hora. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ficar até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, lá no meu perfil tem um monte de live, vários temas. Eu já vou baixar essa daqui. Se você chegou na metadinha, você vai poder assistir ela completa lá, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada. Que Deus abençoe e até amanhã. Tchau.